Olá, eu sou Edna Ferreira e mais uma vez estou aqui para trazer para vocês um vídeo falando sobre princípios de análise orgânica e identificação de substâncias orgânicas. Faz parte da disciplina de Química Orgânica Experimental, tendo como orientador o professor Paulo Ribeiro. E o que é análise orgânica? É justamente a área da química que envolve a identificação de substâncias por meio de processos físicos e químicos. E quais são essas etapas, né, para identificar uma substância? Primeiro, a gente tem a análise imediata, que vai caracterizar essa amostra como uma substância pura ou mistura. Depois, temos a identificação das propriedades físicas, estado físico, se é sólido, líquido, gasoso, a cor, o odor, o índice de refração, densidade. A determinação da solubilidade, que vai fornecer alguns indícios de quais grupos funcionais vão estar presentes nessa amostra desconhecida. Os testes para grupos funcionais, que, através de reações químicas realizadas, vai caracterizar ou identificar esses grupos presentes nessa substância. A análise elementar, que vai determinar qualitativa ou quantitativamente a presença desses elementos que vai compor essa substância. O preparo de derivados, que através desse preparo vai conhecer o que se está analisando para se chegar à conclusão sobre a identidade desse composto em questão. E, por fim, a análise instrumental, que pode ser feita através de métodos cromatográficos, como fase gasosa, cromatografia líquida, UV, IV, ressonância magnética, entre outros. E a metodologia desse experimento será duas amostras desconhecidas, um líquido e um sólido, com justamente o objetivo de identificar essa estrutura da substância contida em cada amostra, através da identificação das propriedades físicas, da determinação da solubilidade, dos testes para grupos funcionais e da análise instrumental. E a parte experimental que iremos fazer é a análise imediata, a determinação dessas propriedades físicas e a determinação da solubilidade. E aqui eu trago um esquema, um sumário, da classificação por solubilidade. Vou falar aqui rapidinho. Então, nós temos uma amostra e essa amostra, se ela for solúvel em água e solúvel em éter, provavelmente essa amostra vai fazer parte de um grupo de compostos contendo oxigênio, nitrogênio, ácido carboxílico. Se essa amostra for solúvel em água e insolúvel em éter, provavelmente vai ser uma substância, um hidroxiálcool, uma substância muito polar ou iônica, tipo hidroxiálcool, um ácido sulfônico ou uma substância polifuncional, como poliácidos, polióis, carboidratos e poliálcools. Já se essa amostra ela for insolúvel em água e solúvel em ácido clorídrico a 10%, provavelmente ela é uma substância básica, como uma amina alifática, uma amina aromática. Se ela for insolúvel em água, mas solúvel em hidróxido de sódio a 5% e em bicarbonato de sódio, ela provavelmente é do grupo de um ácido 1, que é um ácido orgânico forte, como ácido carboxílico, ácido dicarboxílico. Já se for insolúvel em água, mas solúvel em hidróxido de sódio e insolúvel em bicarbonato de sódio, vai ser um ácido orgânico fraco, como fenol, enol ou mustilfenóis. Se for insolúvel em água e em ácido clorídrico a 10% e hidróxido de sódio, insolúvel em ácido sulfúrico,
vai fazer parte do grupo dos neutros, aqui, do grupo dos neutros, como um álcool, aldeído, cetona, cetona cíclica. E se for insolúvel em água, também em hidróxido de sódio, IHCl a 10%, e insolúvel em ácido sulfúrico, será parte de um composto inerte, como hidrocarboneto saturado cíclico e acídrico, haletos de alquila e haletos de arila. Atenção, usar um tubo de ensaio para cada teste a ser realizado. E aqui eu trago um quadro resumo de testes para grupos funcionais. Alguns testes, né? Nós temos o teste com bromo em clorofórmio, onde vai se usar 1 grama da amostra se ela for sólida, ou 0,2 ml se for líquida, em 2 ml de clorofórmio e adicionar 3 gotas de solução de bromo a 5% em clorofórmio. Se houver um descoramento da solução de bromo, mas não tiver o desprendimento do ácido bromítrico, significa que é uma reação de adição. E se tivesse descoramento com desprendimento de vapor, será uma reação de substituição. Também tem o teste de permanganato de potássio, chamado teste de Baeyer, que também em um tubo de ensaio vai se colocar 1,1 grama, 0,1 grama de amostra sólida, ou 2 ml se for, 0,2 ml se for líquida, em 2 de água ou acetona e adicionar 4 gotas de solução aquosa de permanganato de potássio a 2%. Havendo mudança de coloração do reativo com precipitado, vai indicar a presença de compostos insaturados ou portadores de grupos oxidáveis. Já o teste anidrido crômico, ou teste de Jones, também vai ser adicionado 2 gotas do reagente de Jones, que é uma solução aquosa de trióxido de cromo em ácido sulfúrico. Sendo álcool primário e secundário, haverá formação opaca de coloração azul esverdeada. Se for um álcool terciário, ele não vai agir rapidamente e vai manter a coloração alaranjada do reativo. Já o teste de cloreto férrico, 30 mg da amostra sólida em 2 ml de água destilada e adicionar o cloreto férrico a 5%. Aparecerá de imediato uma coloração azul, violeta, vermelho, que será característico de fenóis e enóis. Os haletos de alquila são divididos em 2 tipos de testes. O ensaio de Bernstein, que vai ajustar um fio de cobre e aquecer no bico de Bunsen, observar a chama que não deve ser verde, resfriar esse fio em água destilada e observar a coloração da chama. Se a coloração da chama for verde, vai indicar a presença de halogênio. E também tem a reação com nitrato de prata, que no tubo de ensaio vai adicionar 12 ml de solução de nitrato de prata em 2% de etanol e 3 gotas da substância em análise. Formando um precipitado, vai ser positivo para haleto de alquila, um precipitado sólido. Se tiver um precipitado sólido insolúvel, em HNO3 diluído, ele vai ser um haleto... Não, desculpa. Ele será um haleto de acila se o precipitado sólido for insolúvel em HNO3 diluído. E se for um haleto de arila, ele não vai reagir. Continuando aqui com os testes, o teste de bicarbonato de sódio, que a solubilização da amostra associada à liberação de dióxido de carbono, as bolhas, vai indicar compostos ácidos. Já o teste do 2,4-DNFH, que é o dinitrofenilhidrazina, havendo precipitação, vai indicar que houve reação. Já o teste da distinção entre aldeídos e cetonas, que é o teste de Tollens, ele vai formar um espelho de prata, e aí vai indicar que é positivo. E o odofórmio, né? Ele vai formar um sólido amarelo e vai confirmar a presença de metilcetona, e isso colocando 0,1 gramas de amostra sólida no tubo de 2 ml da solução de
bicarbonato de sódio, não, desculpa, de hidróxido de sódio, a 10%, aquecer a 60 graus e adicionar a solução de iodo em 4 porções de 1 ml. Aquecer, agitar até desaparecer a cor do iodo. Já o teste de ésteres, primeiro deve-se fazer um teste preliminar, que é dissolver 50 miligramas ou 3 gotas da amostra em 1 ml de etanol e adicionar 1 ml de ácido clorídrico. Depois adicionar 3 gotas da solução aquosa de cloreto férrico a 5% e observar o aparecimento de cor. Se houver mudança de cor para vermelho, laranja, azul ou violeta, o teste para este não poderá ser utilizado. Se a cor for amarelo, o teste poderá ser feito. E o teste propriamente dito vai se acrescentar 0,5 molar de cloridrato de hidroxilamina e 0,2 ml de hidróxido de sódio a 20%. Aquecer até ebulição e manter por 1 minuto. Resfriar o tubo em banho de água e adicionar 2 ml de ácido clorídrico a 1 mol. Se houver turvação, adicionar 2 de etanol e adicionar 3 de solução aquosa de cloreto férrico e observar o aparecimento da cor. Aí, para se ter o resultado, compara-se a cor do teste com a coloração do teste preliminar. A cor vinho ou violeta, comparada com a coloração amarela do teste preliminar, é o indicativo da presença do grupo éster. Após todos esses testes químicos, identificação das amostras, através da solubilidade e propriedades físicas, resultado dos testes químicos e análise do espectro IV, e também da fórmula molecular fornecida. Tudo isso vai se chegar à substância, à identificação da substância desconhecida através desses testes. Obrigada pela atenção, estas são minhas referências, até a próxima.